Olá, meu nome é Nicolas Gabriel, eu sou produtor audiovisual, né, morador da cidade de Betim, e eu tive essa iniciativa para poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, falar sobre um documentário que a gente produziu, né, para a Prefeitura de Betim, pela lei Noemi Gontijo, é um documentário que conta a história da cidade. E aí eu queria fazer o meu agradecimento aqui à Prefeitura de Betim, né, a Secult Betim também, e a Lei Noemi Gontijo, que é uma lei específica, uma lei de incentivo específica da cidade. E aí eu vou mostrar para você um pouco sobre a produção de documentário e o que é preciso, né, para poder fazer documentário. Beleza? Inicialmente eu vou colocar aqui para reproduzir o primeiro episódio do documentário que a gente produziu, deixar você assistir. São 6 episódios, né, de aproximadamente 9 minutos, 10 minutos cada episódio. E eu vou colocar o primeiro episódio para você assistir. Aí você já vai vendo os créditos, né, as pessoas que trabalharam na área. Meu nome é André Luiz de Jesus Bueno, sou morador de Betim, especificamente na Regional Citrolândia, na colônia Santa Isabel. Betim era sertão, tudo isso aqui era habitado por povos originários. Estudar a história de Betim é estudar uma história que está relacionada à construção de Minas Gerais. Betim nasce nesse ciclo do ouro, nessa busca pelos sertões de Minas Gerais. E era como se fosse um local de parada. Estava muito bem localizada geograficamente, né? Um local, um pouso, né? Entre Sabará, entre Pitangui, né? E principalmente os bandeirantes que vinham propriamente de São Paulo. A certidão de nascimento de Betim acontece em 1711 com a carta de Sesmaria, direcionada a José Rodrigues Betim, a posse dessas terras. Logo depois, nós temos um fato importante, que é a construção da sua primeira capela. Capela essa que geograficamente Betim ficaria conhecida, né, até hoje. Né? E é importante destacar também o Ribeirão Betim, né, o Ribeirão do Cachoeira, né, que nenhum povoamento nasce sem a existência de um rio. A história é como uma escada, vai subindo de degrau em degrau e depois começa a correr por causa do desenvolvimento. No século XIX nós temos uma divisão de terras, temos uma reforma político-administrativa com o fim da monarquia, né, do império, e nessa transição de república passa a integrar como distrito, né, distrito de Capela Nova, do Betim, né, o grande município de Santa Quitéria, né, que englobava Betim, englobava Pra quem não sabe Contagem, onde fica Betim, né, Betim fica em outras Minas Gerais, região metropolitana de localidades Belo do Horizonte. entorno. Então, no início do século passado, nós temos 3 fatos importantes que colaboraram com a emancipação de Betim. Na década de 1910, nós temos, né, a construção da estação ferroviária, né, da linha férrea que ligava até, né, a capital, Belo Horizonte, até Divinópolis. Foi montada aquela linha férrea que tinha ali, hoje não tem mais, né, perto da prefeitura, para levar pedra para Belo Horizonte, na construção de Belo Horizonte. Aquele pirulito da Praça 7 saiu daqui. Depois nós temos a construção, né, e a escolha do local para a implantação de um colégio, né, um educandário,
né, que foi importantíssimo para a educação. E outro fato também foi a construção da usina Doutor Gravatar. A linha férrea foi o que mais impactou, né, a história da cidade. As cidades, elas cresciam à frente da sua igreja. Então previa-se que a cidade, né, cresceria à frente da igreja velha, e não foi isso que aconteceu. Ela cresce às costas, né, na parte de atrás da igreja. Então as pessoas começaram a se localizar ao entorno da linha férrea, por quê? Era ali que chegava tudo, ali que estava o transporte. Na terça-feira e sexta-feira, de 9 às 11h30 e depois de 3 horas em diante. Tá? Você mora aqui em Betim mesmo? Meu nome é Jovenila dos Santos Guimarães. Estou com 82 anos. É a vida toda que eu já conhecia Betim desde criancinha. Eu fui casada naquela igreja, o meu primeiro filho foi batizado lá. Sabe? Era a coisa mais maravilhosa, tempo do Padre Osório, ele era bravo. Em 1938, Minas Gerais também passava pelo processo de emancipação, né? Abriu-se a oportunidade de emancipar mais 70 municípios, né? E nós agradecemos, né, historicamente a Padre Osório Braga. Ele, de certa forma, organizou uma grande manifestação, né, para que Betim fosse emancipada. A pessoa de um padre, ele era como se fosse uma autoridade. Estava abaixo do prefeito, né, claro, mas o padre ele tinha um controle social muito grande. O governador Benedito Valadares iria passar nessa região e fez essa petição com uma grande moção, né, populacional direcionada a ele, e realmente conseguiu essa emancipação. Eu lembro dessa cidade muito tempo atrás, né? Lembro dessa cidade muito simples. Lembro dela com 10 mil habitantes. Então imagina o que era Betim com 10 mil habitantes, né? Você tinha aí umas 3 regiões que contactavam uma com a outra. O resto era rio, mato, estrada de chão, longe uma coisa da outra, né? Era mato puro, era mato puro. Né? A gente vivia brincando em pasto, no meio de boi, de gado, cavalo. Não tinha médico, Betim não tinha nem ônibus. Era uma jardineira do Osório, que a Maria do Nerina era trocadora. Eles vinha com a jardineira de Garapé, passava em Betim, ia para Belo Horizonte e voltava. Quem perdesse ela tinha que marchar a pé ou a cavalo, e não tinha mais nada. E aqui embaixo aqui também tinha um canal que as mulheradas iam lavar roupa só lá, porque não tinha uma água na torneira aqui. O rio, ele dividia o nosso terreno aqui com o terreno do pessoal do Gontijo, que é aquele terrenão do lado de lá, onde que a gente também passou uma infância muito boa e traz recordações que ali era um pomar maravilhoso. Os pés de manga ainda sobreviviam. E a gente sempre sonhava muito com progresso, né? Porque as cidades em volta, a gente está muito perto de Belo Horizonte, a gente desejava melhores situações para as pessoas aqui, né? E era tão distante, né? Os únicos comércios que tinha aqui era no Decamão, Alcides Inácio, armazém de mantimento. E o Antônio Rezende, perto da cooperativa, na esquina. E o Ademastor, na Avenida Amazônia, perto da prefeitura, na esquininha, era do Ademastor, era um dos 3. A gente vivia a época dos armazéns, né? Betim tinha uma meia dúzia de armazéns, onde se vendia de tudo. Você comprava desde chumbinho para espingarda, espoletas, pólvora, até as grandes coisas, ferragem. A gente ficou assim até meia boba, porque não tinha nada, de repente foi chegando.
Betim sempre foi uma cidade promissora, né? Por estar muito próximo de Contagem, que era bem mais evoluída, Belo Horizonte. E quando se fez a 381 ali na década de 50, né? Eu era menino, não lembro. Mas eu lembro da construção da 262, né? De todo o trabalho ali. Betim ficou numa posição privilegiada geograficamente, né? Ao trazer uma BR interestadual, né, que liga a capital mineira até São Paulo, né, nós temos o que logo depois disso? Desenvolvimento e ocupação. E aí, como eu falei, é uma série, então a gente dividiu por episódios. Esse é o primeiro episódio da série. Como que funciona o processo de um documentário, né? O documentário ele tem um processo um pouco diferente de um processo de um filme, né, de ficção, né, um filme ficcional. Por quê? O filme ficcional, a construção do filme ficcional, ela é a partir do roteiro. Então, primeiro é feito o roteiro e em seguida é feitas as gravações e em seguida pós-produção, né, que é a edição e tal. Mas no caso do documentário, é muito difícil fazer um roteiro antes, porque um documentário ele é feito através de fatos, né? Ele é feito através de histórias reais, de fatos reais. Por mais que o documentário também ele tenha a sua narrativa, ele vai criar uma narrativa manipulando os fatos, manipulando a veracidade, mas ele é criado a partir dos fatos. E muitas das vezes, quando a gente vai começar a fazer um documentário, a gente ainda não tem todos esses fatos. E a gente acaba adquirindo ele a partir do momento que a gente começa a produzi-lo. Então, por exemplo, no caso desse documentário, né, que a gente fez, a gente teve a ideia inicial, a gente vai fazer sobre a cidade, vai contar a história da cidade, mas não contar de uma forma didática, muito didática, mas falar um pouco das histórias e das experiências que as pessoas, moradores de Betim, né, que moram aqui há mais de 30, 40 anos, 50 anos de idade, falar um pouco dessa experiência deles, né, porque Betim é uma cidade muito nova, e aí, por ser uma cidade muito nova, ainda existem pessoas aqui na cidade que estão aqui desde o início dela. Então, a gente optou, né, eu entrei em contato com o André Bueno, que é um historiador aqui da cidade, especialista em história afro, né, e também da cidade de Betim, de patrimônio. E aí eu entrei em contato com ele e, conversando com ele, ele me indicou algumas pessoas que são moradores da cidade há muito tempo, e essas pessoas foram as pessoas que a gente escolheu para poder entrevistar. E aí, a partir disso, né, a gente já com a equipe montada, né, com um repórter, com o André Bueno como historiador, e eu como diretor, né, e mais a equipe de produção, a gente já partiu desse pressuposto que viria várias histórias, né, a serem abordadas através desses personagens, e que a partir dali a gente criaria a direção onde a gente iria. Então, como é que funcionou isso, né? A gente fez uma sinopse do documentário. Antes da gente sair para gravar, a gente fez uma sinopse do documentário, a gente fez uma pauta, né? Fizemos as perguntas, direcionamos ali várias perguntas para poder ter direção na hora de entrevistar os personagens, e a partir disso a gente saiu para fazer a primeira gravação. E aí a primeira gravação foi com o próprio André Bueno, que é o historiador do documentário, né? E a gente fez a primeira entrevista com ele, e ele contou pra gente de forma aí mais didática sobre a cidade e como foi o surgimento da cidade. E aí a partir disso a gente já teve totalmente o norte. Então a gente pegou essa história que ele contou,
a gravação, né, transcreveu isso para texto, transformou isso em texto, e a partir desse texto a gente já entendeu o que a gente precisava que os personagens falassem durante o documentário. Eu vou mostrar aqui para você um roteiro, e aí depois que a gente terminou as gravações, a gente já tinha a fala de todo mundo, e aí depois que termina as gravações que o roteiro é feito. Então veja bem, no filme ficcional, o filme tradicional que você assiste no cinema e tudo ficcional, ele começa pelo roteiro e depois ele vai para a gravação. No documentário, geralmente é o contrário, ele começa com a gravação e depois ele vai pro roteiro. Porque é a partir da gravação que você consegue roteirizar o filme. E aí, eu vou mostrar aqui para você o roteiro. Esse é o roteiro. Vou mostrar aqui para você. A gente tem aqui o roteiro, né? Tem o cinegrafista, né? Que participou, o repórter e tal. E aí a gente fez a decupagem. Se você observar, a gente fez a decupagem, entrevista André. E aí tem o que ele fala. Estudar a história de Betinha, estudar a história que está relacionada à construção de Minas Gerais. E aí a gente pegou toda a base dele, né? Toda a fala dele, transcreveu para cá, e daí e aqui embaixo tem dos outros personagens também, ó. Entrevista com José, com a Juvelina, que é a senhorinha. E aí a partir disso a gente começa a editar. Mas o roteiro ele é feito entre o processo de gravação e o processo de edição de vídeo. É muito importante o roteiro, porque o roteiro, né, depois da gravação, ele vai dar a dimensão. Porque a quantidade de material que é gravado durante um documentário como esse, que a soma dos 6 episódios aí vai dar em torno de 1 hora e 20 minutos, entre 1 hora e 20 minutos, é muito conteúdo. Então, para o editor, né, de vídeo decupar esse material todo sem auxílio do repórter, né, do diretor de geral também, é muito complicado. Então é preciso passar por um processo de roteirização do repórter e do coordenador de texto, de roteiro, pegar esse material que foi captado, transcrever todo esse material e criar um texto, né? E passar esse texto para o editor de vídeo começar a edição. Esse documentário nosso, ele é um documentário de baixo orçamento, né, dentro do que é possível, né? E aí a gente fez a produção, a gente foi em vários lugares na cidade, a gente gravou a cidade quase toda, assim, gravou todos os bairros, todas as regiões, na verdade, né? Fez bastante imagem das coisas históricas da cidade, tanto a Casa da Cultura quanto a Igreja do Rosário, a Praça Milton Campos, a Praça do Encontro, que são coisas que são pontos famosos da cidade. A gente fez todas essas imagens também, e a gente fez essas imagens a partir das entrevistas também. Por quê? O personagem, ele tem uma história com ele. E aí você vai fazer a gravação com esse personagem. E você monta aqui, por exemplo, nós montamos 2 câmeras, colocamos, esse é o Luciano, o repórter, o André Bueno, entrevistado, montamos 2 câmeras, isso é lá na colônia Santa Isabel, tem um episódio também falando sobre a colônia Santa Isabel. A gente faz a montagem das câmeras, a gente enquadra, ilumina, tem uma iluminaçãozinha ali, faz a fotografia da cena, e aí microfona, né, o entrevistado começa a falar sobre a história que ele tem. E a partir dessa história que ele tem, a gente ouvindo, né, na escuta, se for coisas que deem para fazer ali no momento,
a gente, pela escuta, assim que ele acaba de falar, a gente já providencia a gravação daquilo que ele falou. Então, por exemplo, muito legal que tem um personagem que ele falou que andava muito pelas ruas da colônia Santa Isabel na época da hanseníase. E aí, assim que ele acabou de gravar a entrevista, a gente fez e pegou ele, colocou ele na rua para andar e fez imagens dele andando na rua, para poder contextualizar, né, o que ele falou na entrevista. E aí, por exemplo, aqui a gente captou com 2 câmeras, né, Sony e tal, câmeras profissionais, né, de cinema. A gente fez a captação, fez o aluguel do equipamento, fez a captação com essas câmeras, né, também captou com o microfone lapela, ficou bem escondidinho assim dentro da roupa do entrevistado. Vou mostrar mais fotos aqui também. Olha, aqui também 2 câmeras, né, lá na colônia. Iluminação, a gente montou fotografia, estava um dia bem nublado. Essas são as entrevistas, né? Tem mais também. Lá na casa da dona Jovenila. Ela é um amor de pessoa, né? Tratou a gente super bem. E a gente gravou com ela lá também. Ao todo, esse documentário nosso tem em torno de uns 20 personagens, 6 episódios, de 15 a 20 personagens. E aí cada episódio é voltado para uma parte da história, né? Por exemplo, o primeiro episódio a gente falou sobre o início de Betim, a origem de Betim. E aí o segundo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre essa chegada das pessoas de Betim, né? Sobre a construção da cidade, sobre o início da cidade. No terceiro episódio a gente vai falar sobre a colônia Santa Isabel, sobre esse processo de trevas, né, que aconteceu em Betim, né, na história da colônia Santa Isabel, uma colônia onde eles isolavam as pessoas, né, com hanseníase. O quarto episódio a gente vai falar um pouco mais sobre religiosidade, vai falar sobre a demolição da Igreja Velha, vai falar também sobre o Congado de Betim, no quinto episódio, falar um pouco sobre essa religiosidade afro, né, que é muito forte em Betim. O Congado tem um espaço muito grande aqui na cidade, né, das pessoas, principalmente a galera da colônia, né, e a galera do Angola também, do bairro Angola. E o sexto e último episódio a gente vai abordar o tema da industrialização, né, sobre a chegada aqui da Fiat, né, Betim é conhecido bastante pela Fiat, e também da chegada da refinaria Gabriel Passos, né, que na verdade veio primeiro do que a Fiat, que é a Petrobras, que também é bem um ponto de referência aqui da cidade. E aí a gente já tinha pensado nesses temas de uma forma diferente. A gente tinha pensado nesses temas de histórias dos personagens, mas a gente não tinha feito essa construção que eu falei agora, de pegar ali e separar por ordem cronológica o que aconteceu e por lugares também. A gente não tinha pensado nisso. A gente foi ter essa ideia depois que a gente entrevistou as pessoas, porque depois que você entrevista as pessoas, você consegue ter dimensão da história, você consegue perceber a história, e aí a ideia vem, e aí a criatividade surge. E foi assim que a gente conseguiu montar isso, né? O processo de gravação também, ele tem ali um jogo de cintura, porque tem a parte logística da gravação. Então você precisa gravar com essas pessoas, né? E o fato também de eu ser um produtor que faço outros projetos também, eu não consegui ter o tempo exclusivo para esse projeto de forma integral, então eu também tinha que adequar o meu tempo junto com o tempo do entrevistado, junto com o tempo do repórter, junto com o tempo do historiador, junto com o tempo do cinegrafista, junto com o tempo do operador de áudio. Então, assim, é um conjunto, né, de
de horários, assim, que a gente precisa demanda uma certa logística para a gente conseguir fazer a execução. E aí, a partir disso, a gente foi conseguindo marcar, foi gravando e foi adquirindo material, escutando na medida que gravava e decupando e já roteirizando na medida que ia gravando. Logo depois que a parte do roteiro estava pronta, né, a parte escrita estava pronta, nós saímos para fazer essas imagens que a gente chama de B-roll, que são as imagens da cidade, e que tem a ver com o que também foi falado dos personagens. Por exemplo, no documentário mesmo que você assistiu agora, né, a parte que ele fala o Ronaldo, por exemplo, que é o personagem que falou que os pés de manga ainda continuam lá onde ele brincava quando criança. Ele falou aquilo, a gente não tinha essas imagens ainda. Depois que ele falou isso, a gente foi lá, né, um dia tirou para fazer essas imagens e voamos ali. Isso foi anotado, a gente anotou o que foi falado, a gente fez essa lista e aí a gente saiu para poder fazer imagem desse local que foi citado no documentário. Isso é muito importante porque isso preenche, né, a produção, deixa ela mais viva e de acordo com o que o personagem vai falando também, as coisas vão aparecendo, vai se ilustrando e isso traz mais uma experiência mais sensorial ainda, né, pro telespectador, porque além de ouvir, ele também vai assistir, vai ver. E esse processo da gravação, ele gerou aí em torno de umas 10 diárias, né, 12 diárias de gravação, 12 dias, assim, não contínuos, não repentinos, repetitivos, né, um atrás do outro, mas foi espalhado aí durante uma data de 3 a 4 meses, né, aquilo que eu falei, né, dessa questão da logística, e aí a gente conseguiu fazer a captação para esses 6 episódios dentre 12 dias, né, de gravação. E fora também que teve outros momentos que a gente saiu, que eu não contei como uma diária inteira, como a gente saiu, por exemplo, só para fazer uma imagem de drone em determinado lugar e tal, não passou o dia gravando. Isso também acontece, né? Vou mostrar aqui também uma outra foto. Isso é lá no Teresópolis, né? A gente gravando com mais uma personagem também, né? Que é a nossa personagem do episódio 6, de industrialização. A gente também gravando com ela, contando um pouco pra gente sobre a história dela na cidade. Ela chegou bem novinha na cidade, né? Criança, e tem mais de 50 anos que mora lá no Teresópolis. Então ela viu a chegada da refinaria Gabriel Passos e viu também a chegada da Fiat. Bem interessante. Quando a gente terminou a gravação, né, quando a gente finalizou as gravações e viu que tava tranquilo, já tinha feito toda a captação, aí veio o processo mais longo, né, do documentário, que é o processo de pós-produção. Esse processo, ele é um processo muito demorado, porque, como eu falei, né, a gente, muito conteúdo gravado, a gente deve ter em torno de 8, 10 horas de conteúdo, de fala, de entrevista, então é muito conteúdo gravado. Então só para assistir demora 10 horas. Então você imagina o processo que é para essa edição. E aí a gente inicia o processo de pós-produção e aí a gente passa por um processo de decupagem, onde o primeiro editor, ele pega esse material, ele pega o roteiro que o repórter já fez. Você lembra que eu te falei que você faz o roteiro depois que você termina as gravações? Você conclui o roteiro, você vai fazendo o roteiro. Na medida que grava, você vai escutando, vai fazendo. Quando você conclui a gravação, depois que você conclui a gravação, você conclui o roteiro. E aí, depois que o roteiro pronto, o primeiro editor, ele pega esse material, decupa todo esse material. O que é decupar o material? Decupar, a palavra decupagem. A palavra decupagem é você escutar o material e cortar o material de acordo com o que está no roteiro. Então, por exemplo, aqui no roteiro, a fala do André aqui, ó. André 01, entrevista André 01. Tudo isso era habitado por povos originários como grande parte do estado.
essa frase em específica, ela tá lá, no meio daquele material, no meio daquelas 10 horas de material. O editor que vai decupar, ele vai abrir esse material e vai procurar essa frase e vai recortá-la e deixá-la posicionada na timeline, né, na linha do tempo da edição. E em seguida, ele vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, e esse é o processo de decupagem. Ele vai fazendo os recortes que está no roteiro aqui de acordo com a fala e vai fazendo essa separação do material. O restante ele guarda, não joga fora, guarda. Enfim, beleza. Esse é o primeiro processo de pós-produção. O segundo processo de pós-produção, depois que essa fala está montada, é o processo de montagem. O que é esse processo de montagem? É o processo de ritmo do documentário. Você vai usar a trilha sonora, você vai colocar a trilha sonora, né? A música, você vai colocar respiro, né? Vai colocar imagens de respiro, como você viu no documentário lá, por exemplo, a imagem do Ronaldo pegando as garrafas, né? Enchendo o freezer do bar dele com as garrafas, ou lavando as vasilhas, ou a dona Juvenila atendendo o telefone, falando no telefone. Esses são sobe-sons, são processos de respiro dentro do roteiro, dentro do documentário. E muitas vezes esses respiros nem vão estar no roteiro, porque com texto a gente não consegue mensurar esse ritmo. Esse ritmo ele é mensurado com audição, com visão, né, com sentimento ao assistir o material. E aí, a partir desse momento, né, depois da decupagem, o editor ele vai fazer a montagem desse material. E aí a montagem ela precisa fazer essa determinação de tempo, de ritmo e de tom do documentário. Esse processo ele é bem demorado. Ele é bem demorado porque coloca trilha sonora, não deu certo, tira, coloca outra, tira, aumenta espaço, diminui espaço. Então é um processo que vai e volta várias vezes até você conseguir achar uma coisa fluida, fazer uma coisa fluida, montar uma coisa fluida que vai trazer esse sentimento de filme mesmo, esse sentimento de interesse em querer assistir. Esse é o processo mais demorado e o processo mais visível dentro do documentário também. É o processo mais visível porque quando você assiste uma obra audiovisual, seja documentário, ou seja um filme, ou seja outro tipo de obra, tipo uma reportagem, por exemplo, o tempo, o tempo, né, ele é essencial para te manter assistindo ou não. Então é o trabalho dentro da edição de vídeo, a montagem, é o trabalho mais visível, né, quando o material está finalizado. E aí depois dessa montagem ainda não acabou, porque tem aí outros profissionais e a gente tem outros processos a serem feitos. O outro processo, enquanto estava acontecendo essa montagem, tem um outro profissional fazendo um outro processo que é o design. Então, dentro do documentário aqui, por exemplo, vocês viram que tem um design, tem a coloração das letras, né? Tem a fonte que foi escolhida, tem a letra que foi escolhida, a forma como a letra aparece, a forma como a imagem, no caso de fotos, né? Do documentário tem muitas fotos, o nosso tem muitas fotos, porque é um documentário histórico, então a gente tentou trazer essa história através das recordações fotográficas, né? E aí o jeito que a foto vai aparecer é o design que vai montar, o jeito que o texto vai aparecer é o design que vai montar. E aí esse processo ele é feito simultaneamente, né, com o processo de montagem. Então, enquanto o editor monta, o designer faz toda essa parte essa parte visual, né, não áudio, mas essa parte visual dentro do projeto. E aí, feita essa parte visual, feita a montagem, né, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo... O que tem que fazer agora, né? Aí vem o processo de finalização.
Esse processo de finalização é basicamente pegar o que o design fez, colocar no projeto. O próprio montador geralmente é quem faz isso, né? Ele pega o que o design fez, coloca no projeto e aplica isso. E aí coloca os textos, coloca os créditos e faz uma coisa de suma importância, que é a colometria do material. O material nosso, ele é gravado de uma forma, né? O cinema em geral é feito dessa forma. Eu vou mostrar aqui para você. O cinema em geral é feito dessa forma. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um vídeo bruto do que foi gravado para você ter entender um pouco. Ó. Vou mostrar aqui para você. Ó. 3, 4, 5, Olha como é 6, que é feito o 7, material. 8, Peraí. 9, 10. Olha a 4, cor que é 5, gravada no 6, material. 7, 8, 9, 10. Ah, esse aqui é só um rabisquinho. Pera que eu vou colocar outro aqui. O material, como ele é gravado, ó. Mas aí você vai. Primeiro eu vou pedir para a senhora falar. Olha como ele é gravado. Tá vendo? Ele não tem cor. Ele é desaturado, ele não tem cor, né? Então a gente faz o processo de colometria desse material. É igual aqui no documentário, por exemplo. Ó. Igual aqui no documentário, por exemplo, ó. Queria adiantar. Aqui foi feito um processo de colometria, de design. Ó, essa imagem, por exemplo, está tratado, está colorido, como se fosse um Photoshop, só que do vídeo, né? A gente poder fazer o tratamento das imagens, deixar com esse aspecto cinematográfico, com as cores bonitas, com as cores agradáveis. E aí esse processo ele é feito junto com o processo de finalização. Após isso, a gente tem uma outra pessoa dentro do projeto, que é o casting. É a pessoa que vai fazer os créditos, né? Que vai fazer todo No caso do nosso documentário, a gente não teve tantas pessoas, então foi a gente mesmo que produziu. A gente não precisou de um profissional para isso, para fazer o casting. A gente mesmo que fez. Mas no caso de uma obra maior, né, que tem lá 100 pessoas trabalhando, 150 pessoas trabalhando, é muito nome e muita função. Então a gente precisa de um profissional específico para isso, para poder também fazer a montagem dos créditos. Escrever os créditos, respeitando o design, né, que já foi feito, e colocar os créditos e a função dos profissionais que trabalharam e estiveram envolvidos diretamente com o projeto. Então, depois que esse profissional também faz o casting, e aí isso também é acrescentado ali na montagem, isso é acrescentado também na finalização. Então, esse processo, ele passa, recapitulando, né? Ele passa lá pelo planejamento, depois ele passa pela gravação, depois ele passa pelo roteiro, passa pela decupagem, pela montagem, pela finalização, né? E ao final disso, os créditos também. E dentro dos créditos também é feito, no nosso caso, foi feito a legenda. A gente fez a legenda de todo esse material, né?
Então, teve um profissional também que foi lá e fez toda a legenda, leu tudo certinho e ver se estava condizendo com a fala, para poder também colocar no material. E como a gente fez esse projeto também através da lei de incentivo e a gente achou importante isso também, a gente fez um processo de acessibilidade no projeto, onde a gente também contratou uma intérprete de Libras, né, onde ela vai aparecer ali, quando o projeto for publicado, ela vai aparecer num cantinho ali, fazendo a Libras, né, em tempo hábil ali, junto com a fala dos personagens, né, para qualquer pessoa que seja deficiente auditiva consiga entender, né, a obra. Finalizado isso, o projeto está pronto, a obra está pronta, né? A parte inteira da obra está pronta, mas ainda falta algumas coisas, né? Toda obra ela precisa ter algo chamativo, ela precisa ter algo para chamar as pessoas para assistir. Então, depois que é feita a obra, também a gente faz um teaser, faz um trailer da obra, algo ali em torno de 1 minuto. Hoje, com as redes sociais, é muito importante a gente estar postando as coisas no Instagram, então a gente também faz o trailer adaptado ali para o Instagram, adaptado para o YouTube, algo em torno de 1, 2 minutos, onde a gente consegue fazer a divulgação do material, né? Assim que o material já tiver a data planejada, né, de lançamento. Enfim, esse é o processo, né, de produzir o documentário. É um processo demorado, né? Tem filmes aí que duram 2, 3, 4 anos para ser feitos, né, para serem feitos, principalmente documentário, né, porque às vezes, dependendo do assunto do documentário, o produtor passa, né, a produção passa anos captando material, porque é uma coisa que realmente depende desse tempo todo, né, para produzir. Então é um processo árduo, né, um processo demorado mesmo, mas o resultado é muito bacana, vocês viram aí. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, eu vou estar disponível para responder. E eu quero agradecer também aqui a Prefeitura de Betim, novamente, né? Essa é a minha contrapartida, é a minha parte, minha contribuição, né, socialmente, né, para as pessoas. E eu queria agradecer a Prefeitura de Betim, né, e agradecer também a Secult, né, a Secult Betim também, pela lei, né, pelo incentivo da lei Noemi Gontijo. E eu espero que essa obra, né, do nosso documentário contribua bastante para o acervo histórico da cidade e também contribua, já contribuiu, né, diretamente, né, gerando emprego diretos, e também contribua para essa parte, né, do conhecimento, né, nas escolas betinenses, que eu espero que esse documentário possa ser algo voltado aí para essa parte do acervo histórico da cidade, né? Espero ter contribuído com isso. Obrigado, muito obrigado você por ter chegado até aqui, por ter escutado eu falando sobre o projeto. Eu espero que você tenha gostado, né, bastante do documentário, e em breve a gente vai estar lançando ele aí. Beleza? Obrigado pela paciência e até uma próxima.